Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O 9º dia dos nossos exercícios, dos 12 dias preliminares em preparação à consagração à Virgem Santíssima. Então, ontem a gente meditava sobre a realidade da morte. É fato, o nosso dia já está marcado, a nossa hora, a hora do nosso sepultamento, onde serei sepultado, quem vai estar ali velando o meu corpo, tudo isso já está decretado. Após a morte, acontece um outro evento que é o juízo particular. Então, logo que se morre, serão abertos 2 livros diante da alma. O livro do Evangelho, que será lido o que o culpado devia fazer. Então, por exemplo, a passagem que eu gosto muito e que tem muito a ver com o cristianismo, lógico que o Evangelho inteiro, mas ali que diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você deveria ter feito isso. Deveria ter feito isso. E não foi feito. Então será lido exatamente o que se deveria ter feito, e por preguiça, por orgulho, por se achar muito especial, e não foi feito. O segundo livro que será aberto é o da nossa consciência. O que eu fiz? O que é que essa alma fez? Né? Por um lado, aquilo que não foi feito, que está no Evangelho, e por outro lado, a consciência. O que eu fiz? O que é que a alma fez? Outro detalhe importante: na balança da divina justiça não se pesarão as riquezas, nem a dignidade, nem a nobreza das pessoas. Nessa hora pouco importa se aqui se teve muitos amigos, se foi uma pessoa famosa, se foi uma pessoa muito rica, se foi uma pessoa muito pobre, pouco importa. Aqui na balança da divina justiça, o que será considerado são as obras. As obras as nossas obras boas ou ruins, elas vão nos acompanhar. Note, diz um padre, não é o ouro nem o poder de rei que está na balança, mas unicamente a sua pessoa. Que coisa interessante isso aqui, né? De novo, não são os amigos, não são as minhas conquistas, não são os meus diplomas, não é isso, não é aquilo. É a minha pessoa. Depois que foi aberto esses 2 livros, depois de ter feito essa consideração, viram depois os acusadores. E, em primeiro lugar, o demônio, a serpente maligna, que sempre nos enganou com 1000 astúcias, sempre nos mostrou os prazeres como algo de extrema necessidade para mim, que se eu não fizesse, que se eu não pecasse, se eu não fosse para aquele caminho, eu estaria perdendo tempo, eu iria sofrer e tudo mais. Então, nessa hora, esse sedutor, ele vai mostrar realmente o que eu fiz, o que eu não fiz. Em primeiro lugar, as minhas obrigações. O que eu assumi e não cumpri. Como sacerdote, como padre, ele vai dizer, ele deveria rezar o ofício divino todos os dias e por preguiça não fez. Mas era a obrigação dele rezar o breviário, o ofício divino. É a obrigação dele preparar bem a homilia dominical e não fez. É a obrigação dele rezar a missa para o povo, sobretudo no domingo, e não fez. Então, o próprio diabo vai nos acusar da nossa negligência. Aos pais, ele poderá dizer, era para ter educado o filho na fé católica, não fez. Era para ter levado o filho para o batismo cedo, não fez. Mas onde está aquela frase que se escuta muito? Quando meu filho crescer, ele decide a religião que vai seguir. Isso é uma sedução do diabo, isso é astúcia diabólica também, que é colocado na cabeça de muitos. Mas nessa hora, ele não vai usar mais esse termo.
Vai simplesmente dizer, ele deveria ter feito, teve meios para fazer, teve todas as possibilidades e não fez. Isso é importante. E aí, cada um passe a meditar naquilo que você deveria fazer na sua vida espiritual, no crescimento da sua santidade, e você, por negligência, por preguiça e outra coisa, não fez. Depois ele vai denunciar todas as nossas faltas, marcando o dia e a hora em que cometemos. Outra coisa importante. Então, juiz, no dia tal, hora tal, foi feito tal coisa, né? Nesse momento ele fez tal pecado. Então ele vai nos acusar, ele que sempre nos seduziu com o mundo para cometermos os piores erros, agora ele vai nos acusar. E sempre vai dizer, olha, ele teve toda a oportunidade para não fazer. Não se esqueça, juiz, que você deu para ele oportunidade para ele não cometer isso. E ele fez. Ele fez. Ele não fez por ignorância. Ele não fez porque havia uma enfermidade. Fez porque quis. Depois, ele vai dizer ao juiz, Senhor, por este culpado eu não sofri. Eu não sofri bofetadas como vós. Eu não fui chicoteado. Não suportei cusparada. Não fui chamado de Beuzebu. Não fui desprezado. Não fui crucificado. Não sofri nenhum tipo de castigo. Contudo, ele vos virou as costas. É isso que o diabo vai falar. Olha, tá vendo? Você sofreu por ele. Você suportou uma coroa de espinhos, né? Você suportou a flagelação. No entanto, ele te desprezou. Ele te desprezou. Você deixou a igreja para ele. Ele desprezou a igreja. Tá? Você deixou os sacramentos para ele. Ele desprezou. Ele te rejeitou. Ele escolheu a mim. Você morreu pela salvação dele, para se fazer teu escravo, mas ele quis ser meu escravo. É justo que ele seja meu. E aí o diabo reclama, é justo que ele seja meu. Ele não quis ser teu escravo. Ele não quis ser escravo da tua santíssima mãe. Ele quis ser meu escravo. É justo que essa alma vá para o inferno comigo. Essa alma me pertence. Depois, em seguida, vem um outro acusador, que é o nosso anjo da guarda, que a palavra de um grande sacerdote diz, Senhor, durante tantos anos me empenhei junto dele, mas desprezou todas as minhas admoestações. Então sucederá o que diz Jeremias, os próprios amigos serão contra a alma culpada. Então o anjo da guarda vai dizer, eu fiz o que tinha que ser feito, cumpri a minha obrigação, ele não quis saber. Depois, segue Santo Afonso, não serão somente os demônios e os anjos da guarda os acusadores da alma perante o tribunal de Jesus Cristo. Segundo o profeta Abacuque, serão também acusadores as paredes, no recinto das quais se tiver pecado. E segundo São Paulo, a própria consciência dará testemunho contra o pecador. É bom considerar aqui, parece que vou fugir do assunto, mas não é, até os dias que se foram cometidos pecados. A gente sabe que o domingo é um dia santo, é um dia de guarda, é o dia do Senhor. No dia do Senhor, a gente se utilizar desse dia para cometer pecados horríveis. Isso é para a gente considerar essa questão. Veja, hoje é o dia do Senhor e sequer rezei o terço. Mal participei da missa.
me entreguei a todo tipo de erro, fiz uma série de coisas erradas no dia do Senhor. Não que os outros dias eu estou livre para fazer isso, não. Mas existe, ao meu entender, uma malícia muito maior, quando se tem consciência, evidentemente, de que se pecar exatamente nesses momentos, no dia do Senhor, dia da Imaculada Conceição, próximo de uma imagem, tudo isso vai ser considerado no dia do nosso juízo. Mas acima de todos, diz São João Crisóstomo, bradarão por vingança as chagas de Jesus Cristo. Os cravos, diz o santo, queixar-se-ão de ti, as chagas falarão contra ti, a própria cruz de Jesus Cristo levantará a voz contra ti. A tudo isso, que poderá responder o pobre pecador? E tu, minha alma, que é que responderás? Interroga-te a ti mesmo e pergunta: que farei quando Deus se levantar para me julgar? O que eu vou fazer quando Deus se levantar para me julgar? O que vai ser de mim na hora da minha morte e na sequência o meu juízo? Então tudo isso olhando para aqueles que fizeram a opção de ser escravo do diabo, mas aqueles que fizeram a opção de ser escravo da Virgem Santíssima, ser escravo de Jesus por meio da Virgem Piíssima, a Santa Mãe de Deus, nós teremos como advogada essa boa mãe. Ela vai nos defender nesta hora, mas é importante, ela vai nos apresentar como uma boa advogada de Jesus. É verdade que ele foi negligente naquela obrigação, mas não se esqueça que ele se confessou, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele foi buscar a redenção, a remissão dos pecados na confissão. É verdade sim que ele foi negligente nesse ponto, mas ele se consertou. Ele me pediu ajuda, eu dei ajuda e ele aceitou essa ajuda. O problema nosso, vale a pena recordar o que a gente falou ontem. Nós temos até consciência do pecado, muitos se têm consciência do inferno, mas fica se alimentando aquela ideia de que existe o dia de amanhã. Essa é a ideia que nós temos que tirar da nossa vida e pedir a Nossa Senhora: tire, Senhora, da minha ideia, da minha cabeça, essa ideia de que existe o amanhã para me converter. Porque no dia do meu juízo, Nossa Senhora vai poder dizer: ele se converteu no dia de hoje. Ele mudou de vida. Ele não era um pecador obstinado. Ele até cometeu pecado, mas havia um desejo sincero de mudar de vida. Havia um desejo sincero de fugir das ocasiões de pecado. E assim ele fez. Aproveitou as oportunidades, se arrependeu, se confessou, quis mudar de vida, aceitou os sofrimentos. Ele pecou, é verdade, mas houve o arrependimento. Então teremos a nossa boa mãe como nossa advogada.